Olá, alunos de administração de vendas, aqui é o professor Alexandre Castro novamente. Agora vamos falar das unidades 5, 6, 7, 8. Tá? Lembrando, o vídeo é mais uma ferramenta de estudo, é para agregar aos seus estudos, mas não substitui a necessidade de leitura. É importante que vocês realmente busquem novas informações e que vão literalmente além da sala de aula. Tá legal? Bom, nessa unidade 5 nós falamos do processo de segmentação, seleção e posicionamento de mercado. Posicionamento competitivo. Então, quando a gente fala de segmentação, nós já vimos que no conceito de segmentação há uma divisão de grupos segundo uma ou mais características. Qual é a importância dessa segmentação? Quando eu segmento, eu conheço o meu mercado, eu quantifico o meu mercado, e aí eu consigo oferecer produtos e serviços de acordo com o meu público-alvo, considerando preço, considerando o próprio produto, considerando embalagem, canal de distribuição, justamente porque eu conheço meu público. Então, pensando nisso, nessa questão de segmentação, seleção e posicionamento, nós temos a divisão aí de 5 etapas. A primeira etapa, estratégia ou objetivos. E a etapa 2 é a descrição dos segmentos. Depois temos a etapa 3, que é avaliar a atratividade desse segmento. A etapa 4, que fala sobre selecionar o mercado-alvo. E a etapa 5, que identifica e desenvolve estratégia de posicionamento. O que nós entendemos sobre isso, né? A gente precisa perceber que quando eu estou trabalhando essa questão da segmentação, há uma preocupação em potencializar o meu mercado, em trabalhar produtos e serviços que realmente atendam a necessidades e desejos desse público-alvo. Tá legal? Bom, fiquem ligados aí até mesmo para a nossa avaliação. Nós temos algumas estratégias de segmentação. Que estratégias são essas? Primeiro, estratégia de segmentação diferenciada. Segundo, concentrada. Terceiro, de micromarketing ou 1 para 1. Não diferenciada ou marketing de massa. O que significa cada uma delas? E como é importante a gente pensar nesse tipo de estratégia? Bom, primeiro, quando a gente fala de uma estratégia de segmentação não diferenciada, ou seja, o marketing de massa, é uma estratégia de marketing que uma empresa pode usar se o bem ou serviço é visto como proporcionando os mesmos benefícios para todos, sem a necessidade de desenvolver estratégias para grupos diferentes. Então, se eu trabalho um produto massificado, eu não preciso personalizar esse produto, porque eu já tenho um público tão amplo que vai atender ao meu chamado por conta da aquisição de um produto ou serviço. Bom, eu tenho uma estratégia de segmentação diferenciada. Bom, o público realmente, o mercado oferta produtos diferentes para cada tipo de consumidor. A estratégia concentrada, ela seleciona um mercado-alvo único, e esse mercado único, todas as energias da empresa estão voltadas para esse mercado, para esse público. O micromarketing ou marketing de 1 para 1 é uma forma extrema, né, de segmentação que faz um bem ou serviço para satisfazer a necessidade de um cliente individualizado. Então eu tenho essa preocupação.
atender o cliente de forma individual. Bom, considerando, né, esses aspectos, a gente precisa pensar nos tipos de segmentação. Qual o método, né, que eu apresento e trabalho a segmentação? Como que eu posso trabalhar isso e direcionar? Bom, nós temos alguns métodos. O primeiro deles, segmentação geográfica, segmentação, o segundo, demográfica, segmentação psicográfica, segmentação de benefícios, geodemográfica e de lealdade. Como é que a gente pode perceber cada uma delas? Geográfica, local. Brasil, Estados Unidos, Rio de Janeiro, ok, geográfica. Demográfica, idade, sexo, renda. Eu vou dividir por idade. Eu vou dividir sexo feminino, masculino. Eu vou dividir ganha mais de 3 salários, menos de 3 salários. Isso é demográfico. A psicográfica pensar no estilo de vida. O cara é batalhador, o cara é crédulo, né, é realizador. Isso é psicográfico. De benefício, conveniência, economia, prestígio. É o que aquele público, aquele grupo valoriza. Geodemográfica, zona urbana, né, residências sofisticadas, boêmio, porque tem uma mistura de geográfica com demográfica aí. E lealdade, né? Se é não leal, se é um pouco leal, se é completamente leal. Então, como eu vou desenvolver um trabalho para cada grupo de clientes? Isso é importante, porque a gente pensa em como trabalhar determinadas estratégias. Bom, dentro de alguns pontos, eu preciso avaliar a atratividade do segmento. E aí, antes de escolher para um segmento, se é o de lealdade, se é o psicográfico, se é o demográfico, geográfico, não é tão fácil. Eu vou definir por renda e acabou. Não. Então, primeiro eu preciso pensar se esse segmento ele é identificável, se ele é substancial, alcançável, receptivo e lucrativo. Afinal, eu posso escolher um segmento que é tão amplo, mas que eu tenho muitos concorrentes e eu não tenho lucro para esse segmento, em trabalhar com esse segmento. Em contrapartida, eu posso escolher um segmento bem menor que vai me ofertar a possibilidade de ter um aumento substancial do lucro, tá? Selecionar o mercado-alvo é importante também dentro desse processo. Nós vimos lá no capítulo 2 a análise SWOT. Qual a importância dessa análise SWOT dentro dessa ideia, né? Só para lembrar aqui, forças e fraquezas internas, ameaças e oportunidades externas. Então é assim que a gente trabalha, tá? Bom, no capítulo 6, já tratamos do desenvolvimento do perfil de pessoas necessárias, né, para essa área de vendas. Então o gerente de vendas ele precisa de algumas especificações detalhadas quando ele vai selecionar novos profissionais. E o que ele considera? Nós temos 3 tarefas associadas ao desenvolvimento do perfil desse tipo de pessoa necessária. Primeiro, análise do trabalho. A verdadeira tarefa de determinar o que constitui dado emprego. Então, o que realmente devemos considerar? Quais as habilidades específicas associadas? Como eu trabalho o desenvolvimento realmente disso para poder chegar a um profissional? Descrição do trabalho. Documento que estabelece as descobertas da análise de emprego. Eu descrevo ali o que realmente eu trabalhei diante dessa análise anterior. E as qualificações para o trabalho, né? Algumas vezes chamamos de especificações de contratação.
Então eu preciso pensar o seguinte: algumas qualificações específicas e pessoais e as características que os candidatos devem possuir para serem selecionados ao dado emprego. Na verdade, a gente pode trabalhar algumas técnicas que são utilizadas em outras áreas, não somente ficando presos à questão da área comercial, da área de vendas. É claro, entendemos que algumas características são essenciais. Que características são essas? Características que compõem um bom vendedor, né? Características que são desejáveis nesse profissional de vendas. Ah, professor, mas como a empresa sabe? Bom, a empresa já tem um quadro de vendedores, profissionais de vendas, e nesse sentido ela verifica o seguinte: quem são os meus melhores? Como eles atuam? Então, característica: inteligência emocional, analítica, criativa, integridade, competência social, ousadia, otimismo, persistência, automotivação, espírito de cooperação. Quando nós falamos, por exemplo, numa meta, a meta é da equipe, e aí eu divido essa meta individualmente. Quando eu divido essa meta individualmente, parece que a meta é só minha, não é da empresa. Então, se eu não tenho um espírito de cooperação, eu já bati minha meta, eu não tenho nada para fazer. Tá, se eu não tenho nada para fazer, eu deixo o meu colega não bater a meta e eu prejudico a equipe. Então, eu preciso trabalhar algumas habilidades que são correlatas com essas características. Então, é entender ao cliente e não só atender. É saber resolver problemas, é vender ideias, é construir confiança, é construir um relacionamento, uma troca, ser inovador, lidar com rejeição. E quando eu chego no cliente, eu tenho que vender, eu tenho que bater minha meta, mas simplesmente ele diz: não quero produto, não quero te atender hoje. Pensar justamente, né, que é importante essa persistência. Bom, pensamos até que, embora hajam, né, características gerais desejáveis, é importante destacar que cada empresa deve desenvolver os seus próprios critérios para os profissionais de vendas. É claro, eu preciso pensar nas principais categorias de características, né, e seguir aquelas que devem ser mais desenvolvidas para mim. Então, habilidades cognitivas, características físicas, né, aparência, seio, experiência, né, quanto tempo de experiência, educação, anos de formação ou anos de atuação, características de personalidade. Tem gente que não sabe lidar com conflito, tem gente que não sabe lidar com pressão, né, fatores, né, socioambientais, além de competências, né, comunicação, interpessoal, tecnológica. Eu tive uma situação que uma aluna falou comigo assim: professor, na minha empresa chega os pedidos todos errados. Eu falei: como é feito na sua empresa? Isso há um ano atrás. Na minha empresa os vendedores colocam lá, mandam pelo fax. Oi? Pelo fax? 2016 os pedidos são mandados por fax. Quer dizer, ainda existe isso? Então, não é possível que a gente não consiga utilizar as coisas, as ferramentas da forma correta. Então, é pensar justamente no recrutamento e na importância desse recrutamento. O recrutamento ele inclui todas as atividades envolvidas para garantir aos indivíduos, né, os indivíduos que vão se candidatar para o trabalho. O que esse indivíduo tem? Como ele se comporta? Qual é o resultado que ele espera? Então, é importante pensar nesse sentido. Bom, gente, na unidade 7, nós falamos de motivação de uma força de vendas. O que é motivação? É sempre essa questão, né? Pensar no que é motivação. Bom, o desejo de empreender, esforço para satisfazer uma necessidade.
Isso é o que nós chamamos de motivação. Só que o que a gente precisa considerar nesse processo de motivação? Intensidade, escolha de ações, né, persistência, resultado. Será que esse esforço motivacional ele precisa do envolvimento disso tudo? Integridade, né, persistência tem a ver com a escolha de ações. E isso tudo leva a resultados, né? Então é pensar justamente no que eu quero. Muitas vezes essa motivação ela é do indivíduo, ela já existe. Mas como eu lido com essa motivação? Então a importância, né, da motivação, a própria natureza do trabalho de vendas, a individualidade, né, dos profissionais de área, a diversidade de metas da empresa, as mudanças que o mercado provoca, torna a motivação uma tarefa particularmente difícil, mas importante. Eu preciso pensar que em vendas eu tenho uma natureza única do trabalho, que eu tenho uma individualidade sim, que eu trabalho uma diversidade de objetivos da empresa, que eu busco alteração do ambiente, mas isso não pode me desanimar. Eu não posso perder a minha vontade de estar cada vez mais motivado dentro de um processo. Sempre buscando os meus objetivos somados aos objetivos das organizações. Alguns conceitos como comportamentais, né, na própria motivação. Descobrir uma combinação eficiente de fatores motivacionais pode ser mais fácil se esse executivo de vendas compreende alguns fatores, né, que afetam a motivação de toda a sua força de vendas. Então é pensar na compreensão das necessidades individuais, é conhecer a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. O que o Maslow dizia? Nós temos 5 necessidades. Essas 5 são divididas em 2 grupos: necessidades primárias e necessidades secundárias. As necessidades primárias são as necessidades fisiológicas e de segurança. As necessidades secundárias são as necessidades sociais, estima e autorrealização. Como que os indivíduos se comportam? Nem todos chegam ao topo. Logo, nem todos terão as mesmas necessidades. Então é importante pensar que essas necessidades elas envolvem também as recompensas. Por exemplo, recompensas extrínsecas e recompensas intrínsecas. As recompensas extrínsecas, pagamento e reconhecimento, são fornecidas pelos outros, né? São recompensas externas mesmo. As recompensas intrínsecas vêm como nosso próprio desempenho. Então, aquela satisfação, aquele prazer, o sentimento de missão cumprida da meta alcançada, isso é meu. Agora, o bônus que eu vou receber por isso vem da empresa. Tá legal? Bom, na unidade, no capítulo, né, na nossa unidade 8, a gente fala sobre previsão de vendas e desenvolvimento de orçamentos. É importante porque quando a gente fala de recrutamento, quando a gente fala de seleção, por que isso tudo? Qual o objetivo? Né? Eu preciso chegar aonde? Bom, se a gente falar de previsão de vendas, a gente vai pensar assim, que uma empresa ela precisa estabelecer estratégias e metas de marketing. A essência do próprio plano de marketing, antes de fazer uma previsão de vendas, né, eu preciso trabalhar estratégias e metas desse marketing. Então, eu preciso entender que quando a previsão de vendas ela fica pronta, ela se torna um fator essencial em todos os planos operacionais da empresa. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que eu trabalho o planejamento estratégico, que é de longo prazo. E aí eu venho trabalhar planos operacionais,
Planos operacionais são de curto prazo. E o impacto que isso tudo vai ter dentro de uma organização com objetivos, com metas a serem alcançadas. E aí eu trabalho isso de uma forma mais direcionada. Alguns termos são muito importantes para isso. Por exemplo, potencial de mercado. Um conceito muito interessante do potencial de mercado é: potencial de mercado é o total de vendas esperadas de dado produto ou serviço para a indústria inteira em um mercado específico durante determinado período. Que mercado específico é esse? O mercado que foi segmentado. E aí eu tenho um dado investimento de marketing que requer, né, uma busca por esse potencial de mercado. Legal. Então, eu preciso considerar alguns elementos para definir isso. Primeiro, o item comercializado. Segundo, vendas para toda a indústria em moeda ou unidades do produto. Eu quero vender X reais ou eu quero vender X unidades. Determinar período. Eu quero vender 2 milhões. Mas quando? Ad eterno? Não. Eu preciso definir um período que eu quero alcançar. E um mercado específico, considerando, né, regiões, tipo de cliente. Então, esse é um ponto. O potencial de vendas, inicialmente nós falamos uma coisa, agora o potencial de vendas refere-se à participação máxima ou porcentagem de potencial de mercado para uma empresa individual que pode racionalmente ser atingido, esperar atingir. Potencial de vendas é diferente de mercado, tá? E aí, a partir disso, eu tenho uma previsão de vendas. A previsão de vendas é uma estimativa, também em valores ou unidades, que a empresa espera atingir durante um determinado período, né, no futuro. Um período e um mercado específico, segundo um plano de marketing proposto também. Então, uma empresa pode fazer uma previsão em uma linha inteira de produtos ou para produtos individuais, itens específicos, né? Então, eu considero aí a questão do mercado. Estimar potencial de mercado e potencial de vendas, nós temos primeiro condições de incerteza, como aquelas que existem quando a empresa está tentando comercializar uma novidade. É muito difícil desenvolver, né, uma previsão eficiente. Mas, de um modo geral, as estimativas elas acabam sendo imprecisas. E aí, quando essa novidade é favorável ao mercado, né, a coisa fica, a projeção acaba, né, sendo mais direcionada. Então, algumas técnicas fundamentais, né, para estimular o potencial de mercado e de vendas para um produto são derivados de fatores do mercado, levantamento de intenção de compras, mercados testes, porque eu vou lá e testo a aceitação do meu produto ou do meu serviço. Bom, também considero a análise do meu cliente. Então, é pensar o seguinte, que a análise do cliente ela serve para determinar quem usará esse produto, né? Quem identificará todas as possíveis características. Então, deve fazer uma diferença entre a pessoa que compra e o indivíduo que a utiliza. Até porque no comportamento do consumidor nós temos essa diferença, quem compra e quem utiliza. Muitas vezes também quem decide pelo processo de compra. A derivação de fator de mercado é um método para determinar o tamanho de um mercado potencial, né? E esse fator de mercado é um item ou elemento em um mercado que, primeiro, provoca demanda por um produto ou serviço, ou segundo, está de outra maneira relacionado com a demanda. Então, tudo isso é importante para conseguir atender plenamente o mercado, fazer com que a empresa chegue
aos seus objetivos, né? A técnica de levantamento de intenções do comprador para determinar potenciais consumidores também consiste em contratar possíveis clientes e perguntar-lhes, né, se eles comprariam ou não o produto ou serviço ao preço solicitado. Uma pesquisa de mercado, uma pesquisa para poder entender realmente o funcionamento. E, finalmente, o próprio teste de mercado, que significa apresentar e comercializar um novo produto em um mercado que é semelhante aos mercados da empresa. É claro, tudo isso somado, eu acabo tendo um potencial, pensando nesse potencial da carteira desses clientes, né, eu acabo tendo uma carteira, um grupo de clientes, né, que tem interesse em comprar o meu produto ou o meu serviço num determinado momento. Ok? Bom, gente, é isso aí. Desejo muito sucesso. Estou à disposição de vocês através da central de mensagens. Por favor, direcionem para a central de mensagem, não por e-mail, né? Nós não temos, né, o e-mail para tirarmos dúvidas, muito pelo contrário, somente pela central de mensagens. Eu estou à disposição de vocês, tá? Espero que vocês tenham muito sucesso, que aproveitem demais a disciplina. É uma disciplina muito importante, que trata a realidade do mercado, que é muito útil para quem está no mercado ou para quem ainda vai para o mercado, tá? Desejo sucesso, muita atenção, né? Nós não temos questionários, nós não temos tópicos para a prova. É importante que você tenha isso na mente, que precisa ler, precisa buscar realmente o entendimento, e eu me coloco à disposição de vocês, à disposição para vocês, através do nosso ambiente. Muito sucesso, um abraço e até a próxima.